TV para ouvir. Podcast de Wanda Torres. No primeiro episódio, falei do meu sonho de registrar alguns fatos da minha trajetória pessoal e profissional. Inicialmente, a ideia era registrar tudo isso num livro, ideia que ainda permanece e provavelmente em algum momento será concretizada. Mas confesso que, de ouvinte assídua de alguns podcasts, fui sendo seduzida para produzir o meu e então parti para me aprofundar no como fazer e quais as ferramentas necessárias. O conteúdo já sabia, registros de minhas experiências e vivências. Para produzir, convidei a jornalista Flávia Regina, uma entusiasta desta mídia. Pois é, Wanda, você mais uma vez na vanguarda da comunicação, ao escolher uma mídia ainda pouco conhecida aqui em nossa região, para compartilhar essas ricas experiências profissionais e pessoais. O podcast consegue reunir a contemporaneidade tecnológica oferecida pelo streaming, pois é um conteúdo que está à nossa disposição, customizado para os nossos horários, os nossos hábitos de consumo de informação, ao mesmo tempo em que ele é vintage, ele tem aquele romantismo do rádio, da narrativa radiofônica, de contar histórias, de envolver a fantasia de quem ouve. É, sem dúvidas, um meio feito sob medida para a agilidade e a instantaneidade que o mundo atual exige. E é importante que se diga, a opção da Wanda Torres sinaliza que ela tem, de fato, um estilo de vida moderno e atento às tendências da atualidade. Sempre é bom lembrar que o capital mais valioso da nossa era não é o dinheiro, mas a informação. Eu sou Flávia Regina Mello, jornalista, diretora de criação responsável pela produção deste podcast. Podcast de Wanda Torres. Agora tenho que admitir, eu deixei me seduzir, mas parte da minha audiência nem tanto. Isso tem me feito perguntar, por que será? Muitos me questionam se o podcast não tem imagem, se é uma live, que horas vai ao ar. Então resolvi fazer um episódio exclusivamente para contar um pouco desta mídia que tem atraído cada dia mais produtores de conteúdos e ouvintes. Os avanços tecnológicos são responsáveis pelas grandes mudanças em todas as áreas do conhecimento. E não seria diferente com a comunicação. Muito pelo contrário. Na comunicação, os impactos foram ainda maiores. Então, analisemos. Com o smartphone na mão, os avanços de internet, 3G, 5G, você resolve sua vida. Transações bancárias, jobs online, assiste noticiários, filmes, séries, ouve música. E por que não se aprofundar em conteúdos específicos? Se existe um público ávido por determinados conteúdos, existe uma outra ponta querendo produzir conteúdos que possam ser ouvidos em qualquer momento e na comodidade do ouvinte, seja numa caminhada, no trânsito, enfim, do jeito e na hora mais conveniente. O Brasil vive hoje a febre dos podcasts. Nos Estados Unidos, desde os idos de 2004, os podcasts começaram a ser produzidos inicialmente despertando o interesse de patrocinadores que viam na nova mídia sucesso de público. Isso favoreceu aos produtores de conteúdo recursos para realizar com qualidade profissional os seus trabalhos. E na Espanha, um dado recente aponta que 43% dos podcasts produzidos em 2021 foram criados por mulheres.
e 50% do público ouvinte é composto por mulheres. Uma importante representatividade das mulheres em espaços de comunicação e visibilidade. Aqui começou mais timidamente, até pelas dificuldades de internet lenta para baixar os conteúdos. Enfim, uma operação mais complicada para conseguir ouvir. Mas, com a massificação de aparelhos celulares na mão do brasileiro e a evolução da internet, o formato podcast foi se popularizando. Dados de 2021 contabilizam 242 milhões de brasileiros com smartphones e 90% com acesso à internet. Em 2018, a explosão de ouvintes de música nas plataformas de streaming animou a produtores de conteúdos a realizar podcasts, possibilitando uma maior diversidade de conteúdos e, consequentemente, amplitude de audiência. O que fez do ano de 2019 o ano do podcast no Brasil, o segundo neste formato, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Um outro dado relevante, apurado pelo Ibope, sinaliza que 50 milhões de brasileiros já ouviram o podcast, o que corresponde a 70% dos 120 milhões de internautas. Desse total, 16 milhões, 19%, escutam diariamente. São números que justificam investimentos volumosos de empresas como Spotify, Globo, Amazon em suas plataformas, de maneira a massificar suas audiências. Vale registrar que muito em breve o Google vai disponibilizar a busca de áudio, mais um ganho na agilidade de buscas dos conteúdos de podcast. Bom, acho que justifiquei um pouco da minha opção pelo podcast. Uma tendência que chegou para ficar e já faz parte do leque de alternativa dos profissionais de marketing e de mídia no planejamento de divulgação de produtos, serviços e conteúdos mais específicos. É importante ficar atento que pensar em podcast é pensar profissionalmente na definição do produto, de qual conteúdo, qual estratégia e de como embalar. E ter a consciência que, por ser relativamente novo para grande parte do público, temos que ter persistência e buscar meios assertivos de divulgação de maneira a atingir o público desejado. Bom, finalizo contando que sou viciada em podcasts. Tenho aproveitado dessa incrível diversidade de conteúdos para todos os gostos e segmentos, aprendendo e me atualizando sempre. Wanda Torres. Todas as cores. V para ouvir e viver. Um grande abraço e até o próximo episódio. V para ouvir. Podcast de Wanda Torres.